Opa, aqui é o Francisco, eu estou passando por uma região, resolvi parar, você vai entender o porquê que eu parei exatamente nesse ponto. Eu quero falar um pouquinho sobre estratégia e para falar sobre estratégia eu parei em um ponto da BR-101 no sul do estado de Santa Catarina, que segundo meu pai, na época em que foi feita a demarcação para fazer a BR aqui, meu avô tinha terra nessa região e a terra dele era exatamente aqui nesse ponto. Era uma terra que passava aqui nesse sentido, na minha direita fica a serra, na minha esquerda fica o mar. Eu estou de frente para o Rio Grande do Sul, a divisa com o estado do Rio Grande do Sul fica aqui a aproximadamente 30 quilômetros. E eu quero falar sobre estratégia. Por que eu parei para falar sobre estratégia neste lugar? Você vai entender exatamente o porquê. Porque quando eu falo de estratégia, eu falo de planejamento, eu costumo dizer que é como abrir uma picada. Abrir uma picada é você ir para uma região que não tem caminho e começar a cortar o mato, a abrir ali uma estrada e cortando, então você abre uma picada. Se o teu planejamento, se a tua estratégia estiver errada, todo aquele trabalho que você teve abrindo ali naquele sentido o caminho no meio da mata, cortando a vegetação, ele é em vão. E se você quer retomar para abrir um novo caminho, você volta no ponto inicial e abre um outro caminho. Eu digo, se você tentar 5 vezes, como a minha mãe, e nessas 5 vezes você errar a direção, todo o teu trabalho foi em vão. Você vai ter que voltar e focar em uma região e abrir novamente, passar por aquele esforço físico, perder aquele tempo para chegar no objetivo. Então, quando você vai abrir uma picada, a tua estratégia, a tua direção tem que estar muito bem alinhada para não passar um tempo em vão e ter um esforço em vão. E por que eu estou falando disso aqui? Porque quando eles demarcaram essa região aqui para abrir essa estrada BR-101 que não existia, o caminho de Curitiba que vinha a Porto Alegre era um outro caminho, era uma outra estrada, e exatamente daqui a uns 100 metros, 200 metros, se você me acompanhar, vai ter um elevado lá atrás. Aquele elevado era o elevado que cortava o caminho da estrada principal que tinha aqui na região, ligando o norte e sul. Então, para você ter uma ideia, era um traçado totalmente sinuoso, ele ia fazendo isso. O que eles fizeram na época? Abriram uma picada no meio das roças, no meio do mato, passando por rios onde não tinha ponte, nesse sentido, em linha reta. E isso aconteceu há muitos anos atrás. E o meu pai conta que quando eles passaram demarcando aonde eles iriam abrir uma estrada, eles vieram demarcando no meio das roças, colocando estaca, colocando sinalizadores. Então as pessoas dessa região que moravam aqui não acreditavam que abriram uma estrada e que essa estrada seria uma grande estrada. E eles arrancavam aquela sinalização e as pessoas vinham novamente, e isso aconteceu durante vários anos, até que foi colocado em prática e foi aberto a BR-101, que também não é como você está vendo agora, que é uma via dupla. Não, ela era uma via simples, com o tempo deu tão certo que tiveram que aumentar e agora é via dupla. E eu comento que nos dias de movimento, mesmo sendo via dupla, ela quase já não tem suporte para o tráfego tão intenso que tem. Mas trazendo isso para a área empresarial, para a área comercial, quando você traça uma estratégia para fazer algo que ninguém fez ainda, que é algo novo, é simples. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é dizer que aquilo não vai dar certo, é dizer que aquilo ali é errado, que nunca foi feito desse jeito. As pessoas vão criticar e vão até trabalhar contra, até aparecer os primeiros resultados. E o interessante é que depois que vem o resultado, todo mundo gosta, todo mundo vai aderir àquele movimento, àquela ideia nova, e não vai nem lembrar que criticava antes, que não era a favor daquilo. Então, uma estratégia bem traçada, com alvo definido, e que você insiste nela, apesar de ser algo novo, vai trazer resultado. E
E eu sou muito inquieto com isso, eu gosto de novidade. Eu acredito que as pessoas, por mais difícil que seja confirmar e dizer que gostam de novidades, elas gostam de novidades. Um exemplo que eu uso é quando você vai muito a um local e come sempre naquele mesmo local. Se aquele local não te oferece um cardápio novo, uma situação nova, não te oferece melão, como eu já falei em outro vídeo, aquilo ali acaba fazendo com que abra espaço para o concorrente. Então, a experiência do novo, da novidade, a maneira de apresentar o serviço, de um produto diferente, ela tem que ser constante para o cliente. Apesar de no começo ser difícil, mas é simples. As pessoas querem algo novo. Nós vivemos numa época onde a velocidade da informação é muito grande. Eu estou aqui falando com você, filmando através de um celular, eu estou sozinho, não tenho equipe, não tenho técnica, o que antigamente, alguns anos atrás, isso era impossível, hoje não, hoje é possível, em função da novidade. Busque o novo, esteja inovando o teu negócio, a tua maneira de pensar, a tua estratégia administrativa, a tua estratégia de marketing. Quando eu falo marketing, eu não estou falando propaganda. Propaganda é uma das ações de marketing. Quando você tem um planejamento bem feito, uma estrutura bem feita, uma equipe formada, a produção estruturada, isso te dá um baita do resultado. Um outro dia, conversando com um colega meu, que eu saí daqui do sul do estado de Santa Catarina e fui conhecer ele lá em Curitiba, no E-Commerce Brasil, uma situação que aconteceu, que eu fui atrás, eu gosto de estar envolvido com novidades, estar aprendendo, e lá em Curitiba eu conheci ele, morador da mesma cidade que eu, apaixonado por novidades como eu, que se chama Leandro, e esta semana ele me convidou para estar indo à casa dele, para nós conversarmos um pouco, e ali surgiu uma ideia e eu disse para ele: Leandro, eu vou usar esse assunto no vídeo e vou te citar, que é a seguinte frase: você quer quebrar a tua empresa, invista em marketing. Abre parênteses, claro, se você não tiver estrutura, se você não preparou a tua produção, o teu comércio, o teu serviço para atender a demanda que a visibilidade vai proporcionar, você está fadado ao fracasso, porque o resultado é tão grande quando você investe numa ação estruturada, que se você não estiver preparado, não estiver com a tua equipe preparada para atender a demanda, você se queima. Depois, quando tu oferecer um produto, o teu cliente não vai querer, ele vai dizer: não, esse pessoal demora para entregar, o serviço de atendimento não é legal, a qualidade não é legal, e isso então faz com que você não consiga continuar existindo no mercado. Então te prepara, faz um planejamento para depois fazer uma ação de investimento em marketing. E se você fizer essa ação de investimento em marketing com a tua linha administrativa, o teu administrativo, produção, canal de distribuição, teu canal de saque, de atendimento ao cliente, com uma resposta automática, responder rápido, entregar o serviço, o produto que você tem, proporcionando uma experiência maior ao cliente do que ele esperava, agregando valor a isso, com um marketing bem direcionado e focado. Você é amante de novidades, você gosta de novidades, e isso é bom. Você vai ser criticado. No começo as pessoas vão dizer assim: por que você não para de fazer isso que está fazendo, que não está trazendo resultado? Mas como diz um outro colega meu, a ideia é que depois eles vão falar assim: olha, ele foi persistente, no começo chamavam de teimoso, mas depois vão dizer que isso foi persistência. Lembre-se desse momento, olha, alguns anos atrás não havia nada neste lugar, e hoje milhões de pessoas passam por aqui, trafegam nesse lugar, desfrutam do benefício, mas não conhecem a história de como isso se iniciou, de que no começo as pessoas não acreditavam nessa ideia, as pessoas não acreditavam que seria possível, não acreditavam que iria ter uma rodovia onde milhões de pessoas iam estar passando por aqui. Mas é simples, o mundo muda, os negócios mudam,
as pessoas mudam, a maneira de fazer negócio muda, então seja o primeiro, seja inovador, transforme o negócio e curta esse vídeo, compartilhe, deixe o teu comentário e nós voltamos para falar um pouco mais sobre novidades e os efeitos que isso causa, que isso causa na percepção das pessoas. No outro vídeo eu vou estar falando com isso e até lá, até o próximo vídeo.